minha amiga e minha amiga internauta, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Essa semana nós estamos falando sobre a volta de Jesus, o advento de Cristo. Jesus já veio uma vez na Terra. Quando ele veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele se deu como ovelha muda perante os seus tosqueadores, como diz Isaías capítulo 53, para se dar em nosso lugar, para ser o sacrifício perfeito, para que nós pudéssemos ser salvos de nós mesmos e dos nossos pecados. Ele fez o que ser humano nenhum jamais teria capacidade de fazer, por melhor que o ser humano seja, ou tente ser. Jesus, ele é a solução para a vida de todo o ser humano, não importa quão bom ele seja e o quão ruim ele também seja, Jesus é a salvação para todas as coisas. Por isso, há um texto muito significativo que está em 1 Coríntios capítulo 15, verso 17, que vale a pena a gente ler, vale a pena a gente degustar, vale a pena a gente se debruçar sobre esse texto e, sobretudo, viver a ótica desse texto bíblico aqui. Eu acredito que de todas as coisas que a gente está estudando durante essa semana, esse texto bíblico é um dos textos mais poderosos e mais significativos que nós podemos estudar. Então vou ler com você 1 Coríntios, Paulo falando, capítulo 15, verso 17, ele diz assim: E se Cristo não ressuscitou, se a história de Jesus for uma mentira, se aquele homem não era o Filho de Deus, se ele não nasceu de forma virginal, tudo isso não é verdade? Então, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. Se Jesus não veio a esse mundo, se ele não morreu de morte de cruz, não ressuscitou ao terceiro dia, que é o ponto focal desse texto, não subiu ao céu e não está hoje lá no santuário celestial, sentado à direita de Deus, participando do juízo investigativo, inclusive, se isso não é verdade, vã é a nossa fé. Ou seja, estamos aqui cometendo uma grande perda de tempo. Estamos nos esforçando em viver a vida cristã à toa. Estamos dando nosso dinheiro para alimentar ou engordar sistemas religiosos onde faz com que os seus líderes tenham o bolso cada vez mais gordo e uma vida cada vez mais sossegada, enquanto nós nos sacrificamos e pouco vemos um retorno, porque não passa de mentira. Se Jesus não ressuscitou, vã a nossa fé. Nós temos motivos mais do que suficientes, não apenas pela teologia e pelo estudo da teologia, como também pelas escavações arqueológicas, pelos historiadores cristãos, cito aqui, por exemplo, Flávio Josefo, de saber que a história de Jesus não é uma história, e sim uma história verdadeira de um Cristo que logo virá. Lógico que eu preciso terminar esse vídeo dizendo que escolher a história de Jesus é uma escolha. E eu escolho hoje acreditar e viver nessa história. É a perspectiva de vida que eu escolho para mim. Qual a perspectiva que você escolhe? Pense um pouco nisso. Vou ficando hoje por aqui. Grande abraço, nos vemos amanhã.